Muito boa tarde, o meu nome é Gonçalo Cardoso e sejam bem-vindos ao novo programa da ABC Portugal, Museus e Companhia. É um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. É um programa que pretende desmistificar que um museu é um local onde apenas se expõem objetos. Não, um museu é muito mais do que isso. Convidamos, por isso, os ouvintes a conhecer os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Semanalmente, teremos aqui em estúdio vários convidados especiais, às segundas-feiras, a partir das 13, e depois, aos sábados, pelas 18 horas, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Hoje, connosco, teremos o prazer de estar à conversa com Margarida Moleiro, responsável do Museu Municipal Carlos Reis de Torres Novas. Consultando a página de Facebook da nossa convidada, passo a citar que ela autoriza uma publicação que fez no passado dia 5. Os museus fazem-se com as pessoas, as que vêm de fora e as que vivem lá dentro, as que lá trabalham e as que habitam as histórias de cada peça. Todos somos museu. Uma bela reflexão para conversarmos ao longo desta hora. Até já! Margarida Moleiro, bem-vinda à ABC Portugal, em Orem, e à estreia deste programa Museus e Companhia. Sabes que és a primeira convidada e aqui agradeço-te muito teres aceitado o nosso convite. Foi boa a viagem até Orem, Margarida? Bem, como sabes, eu tenho sempre esta crítica. A estrada para Orem é terrível, mas já sei que diz exatamente o contrário, que a estrada de Torres Novas é que é, não é? É verdade, estamos sempre atados, Margarida. Olha, muito obrigada pelo convite, em meu nome pessoal, em nome da equipa do Museu Carlos Reis e, obviamente, em nome do município de Torres Novas. Agradecemos ser os estreantes deste programa, que fazemos votos que tenha muito, muito sucesso e que seja ouvido por muitos colegas dos museus, mas também por toda a gente que gosta de museus. Muito obrigado. E ainda para mais, apesar do museu estar encerrado ao público à segunda-feira, hoje aqui vamos perceber que muitas vezes há muito trabalho à segunda-feira e hoje sei que é um dia difícil para ti, mas que fizeste o esforço para fazer esta estrada e estar aqui junto connosco neste estúdio e neste programa. Antes de falarmos propriamente do museu, gostávamos de conhecer um pouco do teu percurso até chegares aqui a este museu. És nascida e criada onde? Bom, eu nasci em Coimbra quase por coincidência, mas vivi sempre em Torres Novas. E fiz o meu percurso académico entre Lisboa, Aveiro e Universidade de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho, mas esta é a minha vida. Portanto, fizeste o teu percurso escolar, portanto, até ao secundário em Torres Novas. E já de criança já tinhas esta ligação, ou esta atração para o mundo do património, as disciplinas que te interessavam, era a história? Bem, eu na realidade a minha verdadeira paixão era o teatro. E achava mesmo que ia ser atriz. Não calhou. De qualquer modo, posso dizer-te que a casa da minha avó paterna, onde eu passava grande parte do meu tempo de criança e de jovem adolescente, fica mesmo no Centro Histórico de Torres Novas, ao lado do castelo, ao lado do museu. E devo dizer-te que a minha avó não entrava no museu porque aquilo não era para ela, segundo ela achava. Minha avó foi criada de servir e era uma camponesa e, portanto, para ela os museus não eram sítios onde nós pudéssemos entrar.
E por isso poder entrar no museu de Torres Novas e poder coordenar a equipa neste sentido exatamente contrário, em que podemos dizer que o museu é para toda a gente, ou pelo menos desejamos que assim seja, foi uma grande alegria e uma revolução também pessoal. Um grande desafio, portanto, é aquela ideia que o museu é quase um templo, é um espaço sagrado, intocável, que havia uma grande barreira entre o público e portanto, as coleções e quem dirigia esses museus. Portanto, deixas Torres Novas, vais para Lisboa, certo? Estudar? Eu estudei História. História, pela Faculdade da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sim. Bem. E depois fiz Património Cultural na Universidade Católica Portuguesa, um curso que estava a ser lançado na altura, com uma série de gente que se estava a preocupar naquela altura em lançar os primeiros cursos de Património Cultural, em 2003, por aí, aqueles cursos que tinham tudo lá dentro, tinham arquivística, tinham museologia, tinham arte sacra, toda uma série de disciplinas que nos faziam falta depois, assim, de forma mais prática, a quem saía destes cursos, e fiz esse curso na altura, foi aí que tive essa epifania quase de que o que eu queria não era nada dar aulas, nem nada disso, era trabalhar junto das comunidades. Não sabia bem ainda onde, mas o que eu queria era trabalhar junto das comunidades, este sentido dos patrimónios, era isso. E onde foi? Onde foi o primeiro? O meu primeiro sítio de trabalho foi exatamente em Torres Novas. Voltar a Torres Novas. E como é que foi voltar a Torres Novas ao fim desses anos? Eu não imaginei que ia ficar lá até hoje. Eu pensava sempre que ia sair. Ao mesmo tempo eu tinha um desejo de ficar e um desejo de sair, que depois ia concretizando esse desejo de fuga em todos os cursos e em todas as viagens que fazia, concretizava esse desejo de fuga, mas efetivamente em termos profissionais, quase por coincidência ou casos da vida, fui crescendo sempre dentro da casa município de Torres Novas, e foi aí que fui desenvolvendo essas capacidades de trabalho comunitário a partir do património. Há quantos anos é que entraste para o município? Em 2004. Pronto, ainda com contratos diferentes destes de efetivo, mas depois foi o percurso que fui fazendo com o município de Torres Novas, primeiro no Gabinete de Estudos e Planeamento Editorial, que estava mais associado à biblioteca, e depois então com o museu, há 8 anos com o museu. Então, falando propriamente do museu, antes do museu, Carlos Reis, para quem não conhece, porque é que este museu tem nome de Carlos Reis? Quem é Carlos Reis, para quem não sabe? Bom, Carlos Reis foi um pintor naturalista português, nasceu em 1863 e morreu em 1940. Carlos Reis nasceu em Torres Novas, para sorte nossa, que pudemos então ser o berço desta personalidade nacional, que acabou por ser o primeiro diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea, foi professor de cadeiras de desenho e outras disciplinas na Sociedade Nacional de Belas Artes, e acaba por se associar ao projeto museu quando de sua concepção a Gustavo Pinto Lopes, que é o fundador do museu. E portanto nos anos 30, quando Gustavo Pinto Lopes tem esta ideia, Carlos Reis associa-se a ela e portanto com ele formam este projeto que era Biblioteca Museu, que é inaugurado em 1937. O nome Carlos Reis só é dado ao museu já depois da sua morte em 1942. É um tributo. O nosso museu não é um museu sobre Carlos Reis, nem é uma casa Museu Carlos Reis, mas ficou com o nome deste pintor nacional que se associou ao projeto museu. Sim, há pouco tempo, numa visita à casa do Essa, perto de Baião, em Tormes, vi uma obra de Carlos Reis que foi oferecida ao Essa e que estava lá exposto. Eu creio que falei contigo. Portanto, o local onde está este museu é um edifício também com história, é um edifício de grande valor patrimonial. Sim, também é um solar que se situa no lar, na Rua de Salvador, portanto numa das ruas do centro histórico, mesmo perto do castelo, portanto na zona onde normalmente as pessoas se juntam para passear ou para
dar esses passeios mais turísticos ou domingueiros, e é num solar, de facto, que era dos Mogo de Mel, portanto é a Casa Mogo de Mel, uns fidalgos da vila do século XVI, e que alberga até hoje, desde 1993 até hoje, o nosso museu. O nosso museu já passou por várias casas. Iniciou-se a primeira casa foi onde agora é o turismo, portanto ao pé da Praça 5 de Outubro. Depois passou para as instalações onde estava a antiga biblioteca, e depois então nos anos, sempre nessa configuração biblioteca IFAN museu, portanto nasceram juntos e continuaram juntos até aos anos 90, e em 93 então o museu passou para a Casa Mogo e a biblioteca ficou noutras instalações. E conseguimos até hoje ir cumprindo essa missão, biblioteca e museu, embora agora em casas separadas. E neste momento o museu prepara-se para uma outra revolução, para crescer, porque de facto a Casa Mogo começa a ser muito exígua para todo este acervo. E para tudo o que o museu deseja contar às pessoas de Torres Novas. Muito bem. E se pudermos falar mais à frente, portanto, um dos problemas quando são edifícios que não são construídos raiz para museus tem a ver com a acessibilidade. Como é que está a nível da acessibilidade para os visitantes que vão conhecer este museu? Bom, neste momento o nosso museu tem algumas dificuldades de acessibilidade. Para já situa-se num lugar do centro histórico que só por si é de difícil acesso, porque é uma ladeira, portanto é o Morro do Castelo, não é tão fácil de aceder para qualquer pessoa, mas de carro conseguimos ir até ao Largo do Salvador e fazer aquele pequeno percurso até ao museu. No entanto, é como digo há bocado, como dizia há bocado, o museu tem uma escadaria para alcançar a porta principal, portanto aquela lógica de quase poder simbólico do museu, não é? Elevado, que neste momento nós também já achamos que não faz sentido, mas criámos algumas alternativas para quem, por exemplo, esteja de cadeira de rodas ou tenha cadeira de bebés para entrar, ou até tenha simplesmente dificuldades de locomoção para subir a escada. Há sempre a possibilidade de nos telefonar antes, combinar a hora que chega, e nós temos a possibilidade de abrir uma porta lateral e fazer esse acesso mais simplificado, até porque depois dentro da casa todas as alas são acessíveis, exceto a capela. De resto todas as alas são acessíveis por elevador e portanto lá dentro da casa é muito mais fácil de andar do que chegar até lá. De resto, em termos de outras acessibilidades, temos feito esse esforço para conseguir simplificar textos, ter uma linguagem mais aberta ao maior número possível de pessoas. Temos um projeto que estamos a terminar, que é o Ponto Acessível, que é precisamente uma maquete da Vila de Torres Novas com áudio e com várias possibilidades de interatividade. Portanto, estamos a tentar todos os dias tornar o nosso museu cada vez mais acessível. Fizemos um trabalho com a Acesso Cultura, precisamente para diagnosticar os nossos, fazer o melhor possível nesta possibilidade de abertura de novos núcleos. Muito bem, museu para todos, não é assim? Tentaremos o mais possível que assim seja, sabendo que cada um tem as suas especificidades e todos somos diferentes, não é? E, portanto, não é fácil, mas tentaremos o mais possível encontrar soluções que sejam fáceis para toda a gente. Muito bem, Margarida. Subimos a tal escadaria ou por outra entrada, entramos na recepção do museu, somos muito bem acolhidos. Sim, pela Luísa, pela Paula, pelo Frederico, eventualmente pela Teresa também, ou pelo Paulo. A Teresa é nossa conterrânea de Orém e passo a cumprimentar. Temos duas Teresas neste momento. Pode ser a Teresa Lopes, que neste momento à partida não estará a fazer recepção, mas a equipa neste momento de pessoas que acolhem público já é felizmente uma boa equipa e toda a gente recebe muito bem. Portanto, serão sempre muito bem-vindos. Sim, senhora. Então, já que estamos na recepção, qual é o valor do ingresso, assim, normal? Até hoje o museu não é pago. Todas as visitas são gratuitas, mesmo as visitas de serviço educativo com a Joana Carreira, ou visitas guiadas ou acompanhadas de grupos, até hoje não são pagas.
e todos os colegas que as fazem, tentamos sempre indicar as pessoas mais competentes para cada área de interesse. Por exemplo, normalmente a Teresa Lopes é quem faz as visitas de História da Arte, ou a Ana Marques. O João Carlos costuma fazer as visitas mais dedicadas ao património local, de arqueologia ou de história local. Muito bem. Mas, peço perdão, entramos então na recepção, e qual é a primeira sala? O que é que vamos encontrar? Bem, neste momento, na primeira sala, nós temos uma exposição de longa duração, que é a exposição Torres, que é uma exposição exatamente sobre a história local, onde foram selecionados. Portanto, devo dizer que a Casa Mogo de Melo, portanto, está organizada por pisos, são 3 pisos, cada piso com uma temática. Esta exposição, a exposição Torres, portanto, é dedicada à história do concelho, e quem a desenhou pensou numa lógica de vou escolher peças-chave para cada período histórico e contar em pequenas linhas um pouco sobre a história de Torres Novas para cada período. E, portanto, isso faz-se mais ou menos desde a romanização até à industrialização, neste núcleo de abertura do museu. Depois, nesse piso ainda da entrada, portanto é o piso da recepção, temos então o núcleo Carlos Reis. Temos 2 salas dedicadas ao Carlos Reis. Temos uma pequena sala que é um núcleo interpretativo da vida e obra de Carlos Reis, onde podem ser até observados alguns estudos de Carlos Reis, obras, algumas que estão connosco, outras que estão fora. Temos até um estudo de uma obra que foi perdida num naufrágio, portanto, o que torna este estudo bastante relevante. Nesse pequeno núcleo interpretativo também temos alguns objetos que vieram da casa e do ateliê do artista, e temos a grande sala Carlos Reis, onde temos a pintura de Mestre Carlos Reis, também temos algumas obras do seu filho João Reis, e temos uma peça extraordinária, não posso deixar de a referir, que é um piano forte de 1777, uma peça muito rara que está neste momento a ser estudada pelo professor Dodrer e aliás, acho que as notícias têm vindo a público de um donativo que foi precisamente feito ao museu para continuarmos o restauro desta peça, para podermos pôr a tocar de novo. Portanto, será depois um gosto ter lá o Gonçalo e a Rádio ABC, por exemplo, para transmitir um concerto do nosso piano forte. Espero que isso venha a realizar. Maravilha. Portanto, estas são as 2 primeiras salas que se encontram no museu. Tenho de dizer que, em relação à sala Carlos Reis, e temos dezenas de obras de Carlos Reis em exposição, somos neste momento o museu no país com mais obras de Carlos Reis em exposição. E isso só é possível também graças à parceria que temos com o Museu Nacional de Arte Contemporânea, que depositou no nosso museu grande parte das obras que temos em exposição, e a boa relação que temos estabelecido com a família de Carlos Reis, nomeadamente com o seu bisneto, que tem confiado em nós a ponto de realmente depositar no nosso museu mobiliário, e várias obras, várias pinturas que têm estudos e trabalhos já acabados de Carlos Reis, alguns deles que estavam até instalados no Palácio da Ajuda e que acabaram depois por ser depositados no Museu de Torres Novas, por ter sido reconhecida essa relevância de voltar a casa. Nós nessa altura até chamámos essa exposição de volta a casa. E é bem-vindo, não é? De volta à casa. Sim, claro. E portanto, prova que portanto, quem deposita tem confiança no profissionalismo, não é? Para preservar, conservar, investigar essas mesmas coleções. Falaste em estudos, são solicitados, vão ter convosco estudantes para teses, para investigação, neste caso Carlos Reis ou outra área? Sim. Neste momento, aliás, o museu tem trabalhado muito com parcerias de investigação. Desde há uns anos que trabalhamos muito este eixo ciência, pessoas, museus. Portanto, tentamos fazer este trabalho de divulgadores entre os cientistas e a comunidade, utilizando o museu exatamente como esse eixo de divulgação. No nosso piso superior temos precisamente a área da arqueologia, que é uma das áreas que tem sido mais fortes na investigação em Torres Novas, por exemplo. E o nosso novo núcleo de arqueologia,
que vamos abrir, espero que ainda este ano, num edifício que está a ser reabilitado junto à Câmara Municipal, reflete exatamente essas parcerias de investigação. O município de Torres Novas também tem apoiado muito a investigação, por exemplo, nessa área da arqueologia, os estudos do professor João Zelhão na Serra da Aire, e outros. E o museu tem-se posicionado como um pivô nessa relação. Temos apostado também em estudos de História da Arte, portanto, ainda há 2 anos fizemos um pró-museus precisamente na área de investigação sobre a correspondência de Carlos Reis. Estamos a trabalhar também ao nível da investigação na própria coleção do museu, com uma antropóloga. Portanto, temos várias linhas de investigação a decorrer, também na área da musicologia, como eu falei há pouco, e isso faz-nos bastante felizes, porque acreditamos que o museu pode fazer este papel também de intermediário entre a ciência e a comunidade. Falaste no programa para os museus, aliás, portanto, para quem não sabe, é um programa de apoio financeiro aos museus, mas apenas podem beneficiar desse programa museus credenciados pela Rede Portuguesa de Museus. Já ingressaram na Rede Portuguesa de Museus há alguns anos? Sim, ingressámos na rede de 2003 ou 2004, não tenho certeza. Portanto, já há alguns anos que ingressámos na rede e temos tentado manter ao máximo esse rigor de ser um museu da RPM. Temos muito gosto nisso e sempre que conseguimos mantemos também as nossas candidaturas ao pró-museus, porque é de facto um programa que tem apoiado os museus em várias áreas museológicas, desde a conservação aos estudos, neste momento a transformação digital, que foi uma área que abriu com muita força neste último 2021 e, portanto, faz todo o sentido ainda hoje ser um museu da rede. Exatamente, é muito, muito importante, porque lá está a prova que não são apenas um espaço para expor objetos, mas há todo um trabalho de investigação, da conservação, da divulgação. Muito bem, e das atividades que vamos falar já a seguir após este bloco de comerciais. ABC Portugal 92.3 FM 92.3 é muito melhor. Os melhores grelhados estão na Churrasqueira dos Fidalgos, em Orem. A churrasqueira tem frango, entrecosto e salsichas. Com serviço de takeaway, lá pode encontrar as saborosas sopas, migas, batatas fritas e arroz, assim como também todo o tipo de bebidas. Churrasqueira dos Fidalgos, em Orem. Na Rua Francisco Sá Carneiro, em Serra, à segunda-feira. E tem o telefone 249-545355. Os melhores grelhados estão na Churrasqueira dos Fidalgos, em Orem. Os talhos Lourenço e Filhos orgulham-se de continuar a merecer a preferência natural dos seus clientes, sendo uma referência na qualidade dos serviços que prestam. Há 50 anos no mercado, os talhos Lourenço e Filhos continuam a apostar em aspectos determinantes na área da inovação, modernidade e proximidade, com as melhores soluções, produtos e serviços, apostando em superar as expectativas dos seus clientes. Nas 3 lojas em Orem, junto à igreja, no Largo do Tribunal e no Mercado Municipal, os talhos Lourenço e Filhos apostam em continuar a merecer a sua confiança e meio século de existência é uma boa razão para vir celebrar connosco. Ofereça um presente com estilo, inesquecível e requintado. No Orivesaria Graça, todas as peças são cuidadosamente selecionadas para lhe oferecer um conjunto de produtos capazes de proporcionar momentos especiais. Na Orivesaria Graça encontrará um espaço requintado e dedicado à orivesaria e relojoaria de última geração, incluindo acessórios sofisticados e detalhes de moda, aliados a um conceito com estilo e design, como relógios Celsius, Cássio, Nauley e Pulsar. Visite a Orivesaria Graça, no edifício Alfa,
Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, 193, em Orem. Agora em Leiria, pastelaria e padaria Sara e Doce. Ontem fui à Sara e Doce com a minha irmã Inês. Se a minha mamãe deixar, amanhã volto outra vez. Pastelaria e padaria Sara e Doce, aberto das 7 da manhã às 9 da noite. Pastelaria e padaria Sara e Doce, na rua Pão Sexto, loja 44B, e Casal Andrinho, em Leiria. Pastelaria e padaria Sara e Doce, com pão quente e fabrico de uma vasta e variada gama de bolos. Pastelaria e padaria Sara e Doce, o seu novo ponto de encontro em Leiria. Bolinhos e pão quente na Sara e Doce, há para toda a gente. Au-dessus de capital, des idées fatales. Restaurante Sabores da Ponte. Venha apreciar todo o requinte dos nossos sabores. Sabores da Ponte, com menus aos melhores preços e serviço de takeaway. Faça os seus eventos sociais ou empresariais no restaurante Sabores da Ponte. Proporcionamos-lhe um completo serviço de buffet. Contacte-nos pelo telefone 914-543-015. Sabores da Ponte, no Vila Shopping, junto ao Intermarché, em Orem. Todos os dias, todo o ano, das 8 às 22 horas. ABC Portugal 92.3 FM. Olá de novo, vamos continuar então o nosso programa Museus e Companhia. Estamos à conversa com a Margarida Moleiro, responsável pelo Museu Carlos Reis de Torres Novas. Margarida, antes de falarmos das atividades do museu, falta-nos falar do importante núcleo, que é o núcleo de arte sacra que está exposto no museu. Sim, de facto, há pouco não corremos todos os pisos da casa. Foi para descansar. Sim, exato. Aliás, acho que há um museu que é o Keith Hudson que diz, se não é, peço desculpa, estarei a falhar o nome, diz precisamente que os museus que vão sobreviver são os que têm charm and chairs, portanto, charme e cadeiras. E, portanto, nada como relaxar dentro dos próprios museus, em cadeiras e sofás, que nos fazem muito bem. Relaxar, dar mama, se for caso disso, porque não é? Dar água aos cães, que o Museu de Leiria tem até um sítio onde dá água aos cães. Sentir-se em casa. Eu acho isso muito bem, não é? Sentir-nos em casa num... Claro, um museu não pode ser jamais aquele sítio frio onde a gente não quer voltar. Eu acho que cada vez mais podemos tratar os museus como casas, como sítios que nos dão gosto de estar e que onde queremos voltar, não é? E não como esses lugares frios onde temos medo de entrar ou onde não desejamos voltar tão cedo. Então, na nossa casa, que já fomos à arqueologia, acho que disse, não sei se falei da coleção de arqueologia, mas posso dizer rapidamente que é um núcleo que vai desde a pré-história até à romanização. Neste momento estamos precisamente a estudar a coleção para fazer a sua passagem para o novo núcleo de arqueologia, portanto outra casa, portanto este piso vai passar para uma casa própria e nessa casa própria já vamos ter um espólio arqueológico desde a pré-história até à Idade Média. Não posso deixar de dizer que nessa casa nova vamos ter também os resultados dessas investigações que eu estava a falar há pouco e, portanto, vamos ter a exposição com o fóssil humano mais antigo da Península Ibérica, portanto, o fóssil que é o crânio da Aroeira. E tenho a dizer ainda sobre esta questão do novo núcleo de arqueologia, que de facto tem-nos dado muito trabalho, mas muito gozo, voltar a olhar para esta coleção com o olhar também dos cientistas desta área. Dentro da nossa casa, então, fomos à arqueologia, fomos ao núcleo Carlos Reis, e agora vamos descer até a arte sacra. A arte sacra está no piso inferior do nosso museu. E é um núcleo que incorporou a própria capela da casa. A capela foi também transformada em núcleo museológico e contém aqui um relevante património sacro, realmente, que provém de templos e de igrejas do concelho,
E temos uma área também dedicada ao património da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas. São sobretudo obras do barroco, portanto, também alguma pintura quinhentista, e eu acho que será um núcleo que traz sempre um interesse extra dos nossos visitantes, até porque temos em exposição duas senhoras do O, que são normalmente peças que as pessoas referem como pouco vistas nas coleções. Embora nós saibamos que há muitas, está grávida. Exato, embora nós saibamos que há muitas em reservas, até de facto as pessoas ainda continuam a referi-las como pouco vistas. Nessa área expositiva do piso inferior do museu também temos espaço ainda para a galeria de temporárias, uma zona que gostamos sempre de manter ativa e dinâmica. Fazemos sempre exposições com rotatividade suficiente e razoável para que as pessoas se sintam entusiasmadas em ver coisas novas no museu. Em voltar ao museu com pretextos novos também. Desde a arte contemporânea, por exemplo, tivemos recentemente a exposição de Pedro Cabrita Reis no nosso museu, em parceria com a Galeria Neopergama, uma galeria com quem trabalhamos também já há alguns anos, e temos neste momento uma videoinstalação, que é sobretudo uma instalação sonora, acompanhada também por vídeo, de um coletivo de artistas local, que é a Monda Sonora, e que faz o percurso do rio Almonda desde a nascente até à foz, numa black box que foi criada especialmente para esse efeito, e onde as pessoas podem, lá está, contemplar os sons do rio dentro do nosso museu. Portanto, há uma grande diversidade no Museu Municipal Carlos Reis. Há um pouco para todos os gostos. Sim, portanto, e ligar o mundo contemporâneo, não é? Portanto, exatamente. Porque o museu não é por ter 85 anos, quase, que fazem em junho, que não pode falar dos temas contemporâneos. O museu deve falar da contemporaneidade, deve dialogar com os seus dias, não é? E não é só no serviço educativo. As exposições podem fazer isso, devem fazer isso. O museu interessa que se implique na vida do dia-a-dia das pessoas que vivem hoje à sua beira e dentro desta casa, não é? E esse sala de exposições temporárias permite também, por vezes, expor algo que está em reserva. Sim, também muitas vezes tentamos fazer isso nas exposições temporárias, trazer das reservas peças que muitas vezes as pessoas não podem ver. Condições de espaço, não é porque é qualidade inferior, por vezes por questões de espaço. Nós sabemos bem que os museus têm em exposição uma ínfima parte do seu acervo, não é? E as temporárias também nos permitem fazer essa surpresa ao público de verem as reservas de outra maneira, não é? Verem as reservas, o que está em reserva em exposição. E o nosso acervo é muito diversificado. O museu nasceu de facto como um museu municipal, não é? De cariz generalista, e portanto nas nossas reservas nós temos coleções de armaria, traje, numismática, deixa ver, pintura, acessórios, documentação gráfica, sei lá, temos instrumentos musicais, portanto temos muita diversidade, muitas frentes de combate e muitas frentes que nos trazem verdadeiros problemas e desafios, não é? Porque um museu da nossa dimensão e na nossa escala obviamente não tem especialistas para tratar todas estas áreas, nem do ponto de vista do estudo, nem do ponto de vista da conservação. Estamos a falar de materiais têxteis, metais, vidros, enfim, que pintura ou outras técnicas de desenho ou de manifestações artísticas, e que nem sempre temos a capacidade internamente de resolver. Sim, porque cada um tem que estar num ambiente próprio. Exatamente. E difícil. Portanto, temos de criar rede, muitas vezes com parceiros científicos ou tecnológicos, que temos feito isso, seja com universidades, seja com o Politécnico de Tomar, que é um parceiro nosso para a conservação e restauro. E temos de criar redes com outros museus também, não é?
Exatamente. Nas atividades, portanto, falaste um pouco de serviço educativo, são muito procurados pelas escolas onde o museu está inserido, vêm escolas de outros concelhos, de outras partes do país? Sim, nós entendemos o serviço educativo e a mediação cultural muito além da escola, não é? É claro que trabalhamos muito em parceria com as escolas do concelho. Também recebemos escolas de fora do concelho. Das escolas no concelho trabalhamos desde o pré-escolar até o secundário e temos, nestes últimos anos, temos tido um especial gosto e interesse em estar dentro do Plano Nacional das Artes, acompanhando os 2 agrupamentos escolares neste percurso. O programa com as escolas vai desde a arte contemporânea, que é trabalhado sobretudo no pré-escolar, e depois vamos adensando o programa até aos núcleos até aos níveis dos mais graúdos, a partir da coleção, mas sempre nessa deriva entre a coleção e os temas contemporâneos. Muito bem. Portanto, várias atividades. Portanto, a investigação, as edições, o serviço educativo, mais outras atividades que promovem? Bom, ainda vinha a falar há pouco no carro com o meu colega que antes da pandemia, então, tínhamos criado uma rotina já interessante de várias ações diversas dentro da casa, dentro deste museu, e que estávamos a estabelecer uma certa rotina com os nossos públicos. Gostaríamos de voltar a essas rotinas presenciais, o quanto antes. Tínhamos na nossa carteira concertos, tínhamos na nossa carteira o programa o programa Conversas com Música, com a doutora Luzia Rocha, uma das nossas parceiras de investigação nesta área da musicologia. Tínhamos uma parceria também com a farrabista local, Adeline Pires, que era precisamente a partir da ideia do colecionismo. E, portanto, vamos tentar renovar esta carteira de programa e gostávamos de muito poder, por exemplo, continuar a trabalhar com a doutora Luzia Rocha. Temos na calha a possibilidade de continuar a fazer os objetos com música para o ano 2022, mas vamos com calma. Nesta questão presencial, pelo menos, vamos com alguma calma, até porque este ano temos vários núcleos museológicos também para abrir e temos de, paulatinamente, ir criando programa para cada um destes sítios, também tendo em conta estas condições sanitárias que agora somos obrigados e devemos cumprir, não é? Naturalmente. Exatamente. Portanto, ia perguntar acerca da pandemia, como é que foi viver os primeiros tempos e como é que se tiveram que adaptar face à pandemia, às restrições e até ao encerramento ao público do museu. Sim, tivemos de nos adaptar como todos os outros colegas e fizemos-lo sem resistência, porque sabíamos que queríamos continuar a ser um museu presente, queríamos continuar a ser um museu presente na vida das pessoas que já nos conheciam e que de algum modo também requeriam a nossa presença. E, portanto, mantivemos-nos presentes de forma digital, como soubemos na altura. Tentámos a partir de vídeos, tentámos a partir de manter os ciclos de conferência também a partir do online, e tentámos o mais possível garantir que sempre que havia janelas de oportunidade do trabalho presencial, que o continuávamos a fazer. E continuámos, sobretudo com o serviço educativo, que sempre que houve a oportunidade, assim que reabriam as escolas e que reabriam os museus, juntávamos-nos sempre, e temos mantido esse serviço educativo muito ativo, ora na ida do museu à escola, ora da escola ao museu. E continuamos, mantemos essa parceria com a escola muito, muito ativa. Futuramente, não só para o Museu Carlos Reis, mas para outros, o que é que achas? Usar estas ferramentas digitais, visitas guiadas online, é para encerrar depois da pandemia ou irão continuar? Para mim, o digital, e tem sido bastante estudado, esta presença do digital nos museus não é nenhuma novidade. E não vou dar nenhuma, não é nada de novo que está na minha cabeça, é também fruto já de outras leituras e de reflexão destes tempos. Para mim o digital é um complemento que já não vamos poder esquecer nos tempos que vêm. O digital pode nos trazer um extra e pode nos trazer capacidades também de acessibilidades novas,
seja no percurso online, não é? Portanto, para quem está fora do museu, seja dentro do próprio museu. A utilização das ferramentas digitais pode ser um complemento àquilo que é o museu. Se o museu só por si é digital, acho que não. Porque para mim um museu exige relação, exige afeto, exige essa... É um pouco também esse o fetiche do próprio objeto, não é? A ideia do museu com as suas coleções a transformar-se a partir daí. E, portanto, penso que o digital não pode sair da vida dos museus, porque traz-lhe um upgrade e traz-lhe essa possibilidade de transformadora também. E de chegar a públicos que provavelmente não chegaria de outra maneira. Exatamente. Há pouco tens falado de várias frentes de trabalho, vários núcleos, e eu tenho apercebido no Facebook, por vezes usem uns vídeos feitos pelo colega Frederico, creio eu, acerca da recolha de memórias e testemunhos dos trabalhadores da futura musealização da central e hidroelétrica, não é? Do Caldeirão. Sim, é o núcleo museológico da central hidroelétrica de Torres Novas, que é a central do Caldeirão. É um núcleo que está em construção, está dentro de uma reabilitação do edifício, uma reabilitação total daquele edificado, e nós, museus, estamos a trabalhar concretamente na sala das máquinas. Estamos a fazer um trabalho a partir de uma lógica da sociomuseologia. Estamos a trabalhar sobretudo a partir das pessoas, portanto nós aqui, dos trabalhadores da própria central, e queremos que aquele núcleo tenha dois protagonistas, os trabalhadores e as máquinas. No fundo são os dois protagonistas do núcleo, e temos dado voz às pessoas que lá trabalharam, temos feito uma recolha bastante intensiva. Portanto, a Elvira Marques, o Frederico e a Scenery Bubble têm estado a fazer essas recolhas, e estamos a preparar uma museografia toda a partir das pessoas, e queremos muito dar voz aos trabalhadores da central, porque de facto a produção de energia elétrica que ali acontecia só acontecia porque havia muita energia humana ali depositada. Portanto, lá está, e devem ter encontrado, estão a encontrar ainda histórias fabulosas, e que sem o testemunho dessas pessoas, por vezes, não, só as próprias peças e os aparelhos não dão essa informação. Isto tem muito a ver com aquela citação que eu fui buscar à tua página de Facebook. Portanto, são as histórias de cada peça, portanto, que habitam, a história das pessoas que habitam em cada uma das peças. Ao longo da nossa conversa, ouço-te falar muito em redes, não é? Portanto, que é importante realmente o trabalho em redes. E tu deixaste há pouco tempo a coordenação da rede de museus do Médio Tejo. Queres-nos falar o que é esta rede e como é que foi este trabalho, e o que é que tu desejas para esta rede? Sim, eu à partida sou uma coletivista e não consigo imaginar o trabalho, seja em que área for, sem esta capacidade de ser rede, seja entre as pessoas que trabalham para um objetivo comum. Mesmo o próprio Museu de Torres Novas cada vez mais se está a preparar para ser uma rede museológica, não é? Portanto, porque o próprio museu vai sair de uma casa una para estar em vários núcleos, e portanto também há esse próprio trabalho de rede dentro do Museu Municipal de Torres Novas. Portanto, há a Vila Cardílio, onde está o Zé Carlos Marques, temos também de dar-lhe um abraço pelo trabalho zelador constante que faz daquele sítio. Temos o Castelo, onde temos outros colegas a trabalhar diariamente, e portanto o próprio Museu de Torres Novas está neste momento a espraiar-se como uma rede e a trabalhar como rede. A rede de museus do Médio Tejo foi uma experiência pessoal, e acho que para a nossa instituição muito interessante, por percebermos esta possibilidade de trabalhar com colegas e com instituições com missões diferentes, com tutelas diferentes e com ritmos diferentes. E esta possibilidade de aprendermos a esperar ou a avançar conforme as necessidades de um corpo coletivo é muito interessante, às vezes é muito desgastante e às vezes também é muito frustrante. Mas penso que a rede de museus do Médio Tejo conseguiu, nestes primeiros 3 anos de vida,
sobreviver às suas maleitas embrionárias e sobreviver à maleita da pandemia, que numa fase de arranque podia ter sido fatal para esta rede, mas conseguiu sobreviver e tornar-se muito mais coesa e demonstrar que é possível museus num território tão vasto como o do Médio Tejo, e museus e núcleos museológicos, coleções visitáveis, portanto, sítios muito diferentes entre si, poderem trabalhar juntos. E estas equipas, ou locais onde nem sequer havia equipas, mas tínhamos uma pessoa a trabalhar num museu, por exemplo, que podem estabelecer ligações com outros colegas. E pode haver entreajuda, e pode haver programa comum, pode haver objetivos comuns, mas sobretudo essa entreajuda e essa partilha num tecer rede que é constante, não é? Porque se não vamos tecendo a rede num ritmo conjunto, a rede não terá o fim que desejamos. E às vezes a rede quer-se mais larga, outras vezes mais apertada, e portanto a própria rede tem de sentir o que é que precisa em cada altura, não é? Penso que cada coordenação da rede terá de ter essa sensibilidade de perceber o que é que a rede está a precisar naquele momento para conseguir dar à rede o que ela precisa. Acho que não há uma receita para trabalho em rede. Temos de ir apurando conforme as necessidades daquele momento. Portanto, foi um grande desafio para ti e a rede vai continuar com outros projetos. E antes de terminarmos a nossa conversa, qual é que é o teu sonho para o Museu Carlos Reis? Isso é muito engraçado, até porque eu muitas vezes durmo mal a pensar no Museu Municipal Carlos Reis, portanto, de facto está nos meus sonhos quase diários, é verdade. E é muito engraçado fazeres a pergunta de forma tão pessoal, porque realmente às vezes a nossa vida mistura-se completamente e já não sabemos muito bem onde começa o nosso trabalho e o resto da nossa vida. Acho que é tudo a mesma coisa, na verdade, não é? Somos toda esta mescla de coisas. Eu só queria concluir ainda em relação às redes, que a rede de Museus do Médio Tejo obviamente continuará sem a minha coordenação, como é óbvio, pelo tempo que a rede desejar, porque a rede tem toda a estrutura para isso, e as pessoas que estão dentro da rede, se o desejam, a rede vai continuar, com certeza. E foi uma escola sobre isto do trabalho coletivo, sem dúvida, e onde conheci pessoas extraordinárias, como tu, aliás, e outros colegas que estão aqui no Médio Tejo e que estavam tão perto e, na verdade, não nos conhecíamos. Portanto, isso foi muito relevante também em termos pessoais. Ainda sobre as redes, há bocado falámos da Rede Portuguesa de Museus. Gostava muito de dizer que a rede, de facto, tem este papel importante do ponto de vista financeiro para os museus reconhecem-no, mas também não deve perder esta capacidade afetiva de rede. Embora seja uma rede nacional, não é por isso que deve perder essa possibilidade de ser uma rede presente e de estar com os museus no território nacional, que também não é tão vasto quanto isso, e nós gostamos de sentir o amparo da rede, das pessoas que estão em Lisboa. Gostamos que venham às nossas casas e continuem a visitar-nos e a saber se estamos bem e se estamos a cumprir, e nós queremos muito que estejam connosco. Posso dizer que a Rede de Museus do Médio Tejo foi muito amparada pela RPM, pela Rede Portuguesa de Museus, foi muito bem acolhida sempre pela Rede Portuguesa de Museus, e aliás nos encontros da Rede de Museus do Médio Tejo tivemos sempre a sorte de ser muito bem recebidos e de ter nos nossos encontros representações da Direção-Geral do Património Cultural. Portanto, como sabes, mesmo no último encontro tivemos a doutora Rita Jerónimo a abrir o nosso encontro. Portanto, acho que a Rede Portuguesa de Museus tem tido esse cuidado connosco, e é muito bom saber que os museus podem ser afetuosos mesmo nestas redes nacionais. Sobre o meu sonho para o Museu Municipal Carlos Reis,
não é um sonho individual, é um sonho que não sei se é um sonho, é uma perspectiva de futuro, de facto também coletiva e comunitária para o Museu Municipal de Torres Novas, é que consiga de facto tornar-se um museu que tenha interesse para as próprias pessoas de Torres Novas, que as pessoas de Torres Novas sintam que fazem parte das histórias daquele museu e não o contrário da tua avó, não é? Como exatamente, que sintam que fazem parte, que tenham orgulho no seu museu, que gostem de o visitar, que o conheçam, que saibam dizer, olha, é ali, gosto de ir lá, gosto de levar lá a minha família. E portanto, sobretudo, que seja um museu para as pessoas de Torres Novas, que as pessoas se sintam bem e se sintam identificadas com o seu museu, um museu que esteja ao serviço das pessoas de Torres Novas e, é claro, que esteja presente também como parte da marca de Torres Novas, não é? Obviamente. Muito bem, todos somos museu. Obrigado, Margarida, uma vez mais por ter estado aqui, foi realmente muito bom. Parabéns, sinceros parabéns pelo teu trabalho e sempre entusiasmo, não é? Dás sempre o litro e, portanto, um grande abraço museológico, é aquele abraço que se conserva, não é? Que se conserva. Ainda quer dizer mais alguma coisa? Quero dizer que eu fiz esta projeção pessoal, mas na verdade o meu trabalho nunca é individual. Eu faço o meu trabalho diário com uma equipa de pessoas e sempre com outras pessoas. Não é possível fazer museus sozinho. Muito bem. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje. Visitem logo que possam este museu e se não for para já, visitem também um museu próximo de vós. Na próxima segunda-feira teremos connosco Sofia Carreira, do MIMO, Museu da Imagem em Movimento de Leiria. É um museu que é realmente um mimo e certamente vão querer conhecer. Já sabem, Museus e Companhia, às segundas-feiras, a partir das 13, aqui na ABC Portugal, 92.3 FM. Obrigado. Até lá.